muito cuidado de você cair na onda dos guris que falam que viver 100% do online é a melhor coisa do mundo. Sem dizer que a tua saúde mental pode ir pro lixo. E eu tô me sentindo bem assim. É claro que envolve culpa minha, com certeza. Só que o problema é que ninguém me falou o que eu iria passar. Viver 100% digital tem suas vantagens e desvantagens, assim mesmo quando você trabalha no presencial, seja CLT, seja como empreendedor que tem a sua empresa e tudo mais. Mas o problema é que isso depende muito da pessoa. Se você é uma pessoa que você não gosta de se socializar, você não gosta de ver pessoas, vai ser bom pra caramba, tudo bem. Mas eu sou um cara muito comunicativo. Eu gosto de estar com pessoas. E claro, né, que geralmente quem está no digital, as pessoas, principalmente quando estou na câmera, quem tem uma boa comunicação, ela sabe se dar bem com as pessoas. E eu sempre trabalhei com pessoas. Eu sou personal trainer, trabalho com produção de conteúdo digital, né, focado no fitness, emagrecimento e definição feminina. E, e assim, já estou no digital, praticamente 100% no digital, há 2 anos e meio. 100% mesmo, eu acho que fiquei por 1 ano e meio, dois. E esse vídeo me inspirou porque acabei de ver um conteúdo de um rapaz que ele. Eu vou até mudar aqui a tela, né? De um rapaz que ele falou sobre isso aqui, ó. Onde ele falou na questão da ganhar dinheiro online, destruir minha vida social, o Tauan. E esse conteúdo aqui me inspirou, porque ele relata muito assim o que aconteceu com ele, né? Que ele falou que a cabeça dele não para, a cabeça está muito pilhada. Inclusive até comentei aqui, né? Que eu vou até falar aqui, ó. Tem mais, né? Tem que estar preparado. Se tu crescer absurdamente rápido no digital e escutar que viver só no online é bom, a ponto de abandonar tudo sem ninguém te estruturar como migrar 100% do digital, tu se ferra. Foi o que aconteceu comigo há 2 anos e meio atrás. Vivi 100% no digital por mais de 1 ano e meio e hoje vejo que ficar 100% no digital sem ter ninguém com quem você pode trabalhar junto e falar sobre o seu trabalho, tu enlouquece. Olha como enlouquece. Vou voltar a migrar 50% do meu tempo online e 50% presencial. Não pela grana, mas pela saúde mental. Parabéns pelo vídeo, me inspirou a fazer conteúdo sobre isso, que é o que estou fazendo agora, não faz nem... faz acho que uns minutinhos que eu postei e não saí da página. É, que Deus te abençoe imensamente, irmão. E assim, um ponto, né, que tá vindo aqui o áudio para mim, tá só um pouquinho dando retorno, né, peço perdão. E aí assim, é, o que aconteceu comigo de fato, né, para eu estar passando por tudo isso? Eu focava eu era personal, eu sou personal, eu estava com os problemas financeiros e eu comecei a focar no digital. Contratei uma mentoria e como eu já tinha produzido conteúdo e tudo mais, também eu tinha uma boa comunicação, né? Tenho uma boa comunicação. Comecei a produzir conteúdos, né? De uma maneira que tivesse direcionamento. E ajudou muito, ajudou bastante. E aí comecei a perceber que alguns conteúdos assim estavam dando certo e comecei a insistir neles. Deu certo, estourei. E aí consegui multiplicar meu faturamento em 4, 5 vezes em questão de 4, 5 meses. Menos eu acho até, se não me engano. E qual foi a cagada que eu fiz? Já ir 100% para o digital. Por quê? Porque a ganância bateu. E aí acontece. É, Quando a gente faz as coisas pensando na ganância, vai acontecer duas coisas. Uma que foi aconteceu comigo, que não vai acontecer com muita gente não, de você crescer muito rápido em tão pouco tempo e você não souber lidar com tudo isso, porque tem muitas coisas que você vai passar que você não tem ideia. Ou você tentar e tu não ver nenhum esforço que você querer desistir o quanto antes. E a cabeça está assim, ó, pilhando. E uma coisa que eu, assim, destacar é que eu estourei muito rápido, fiz a cagada de já migrar 100% do digital e fiz mais cagada ainda. Quando a gente começa a ganhar dinheiro, se a gente ter maturidade emocional para poder lidar com tudo isso, a gente acha que a gente vai ganhar o mundo. E quando a gente começa a ganhar, a achar que está ganhando o mundo, né? A gente quer fazer um monte de coisa, quer apostar, a gente gasta em tráfego pago, a gente investe em gestão de tráfego pago, mentorias, cursos, tudo mais. E aí, de repente, comecei a gastar muito. O que eu ganhava normal, né? Eu comecei a ter um custo de vida o dobro do que eu gastava antes para viver. Cara, assim, questão de meses, porque minha cabeça subiu. E aí, começou no meio do caminho assim, né? Tipo de você crescer, porque comecei a viralizar. E aí, dinheiro vindo, de repente começou a fazer um monte de coisa, de repente, pô, começou a dar cagada no meu perfil.
começou a cair o rendimento, o meu tráfego pago não entregava, começou a dar problemas no meu perfil por umas cagadas que eu fiz, porque vai acontecer de uma hora ou outra de você estar fazendo uma coisinha certa e de repente, pum, acabou, estoura tudo. É horrível esse sentimento, vou te falar, é horrível, tá? E todo empreendedor passa por isso. A gente tem que estar preparado. E aí acontece, é, quando a gente toma uma decisão assim, que acha que vai estourar o quanto antes, sem estar preparado não adianta. E aconteceu, comecei a ficar ansioso, comecei a ver as contas aparecendo, fiquei devendo um monte de dinheiro. E tipo, eu tinha um mentor na época que ele me ajudou muito no começo, só que não posso dizer que é a culpa dele, mas também eu deveria também ter perguntado para ele o processo de como nós temos que fazer a transição, não simplesmente tocar desculpa o termo, tacar o foda-se. A gente tem que estar preparado. Então, cara, vocês assim, para quem tá no digital, que vocês querem assim focar bem, cara, não abandone o quanto antes o CLT, o emprego de vocês. Não foque em querer tipo, ter resultado rápido. Vai ter uma hora que você vai conseguir ter muito resultado, mas não abandone o quanto antes. Continua. Por quê? Porque por dois motivos essenciais. Primeiro que é a questão financeira. Você vai estar guardando dinheiro, você vai ter caixa. E vai ter uma hora que, poxa, estou com caixa, está bem estruturado o meu negócio, vou poder focar no 100% do digital. Mas, se você não souber aguentar a tua saúde mental, você não vai aguentar. Você vai pirar, porque você não vai ver gente. Você não vai ter com quem você pode conversar sobre o que tu faz. Imagina eu, que eu trabalho com produção de conteúdo, ainda mais a minha área fitness, né? Que infelizmente tem muitos personagens, né? Que eles são muito contra quem produz conteúdo, porque o cara posta um conteúdo, o cara fala, mas é mentira, não sei o que, não sei o que. Não é que é mentira. O problema é que eles não entendem o jogo como é que é do online. E assim, infelizmente, sim, temos mentirosos, e muitos. Só que quando você procura fazer um trabalho que é honesto, né? É, vai ter pessoas que mesmo assim vão querer te criticar. Então você também tem que estar preparado, né? Para as pessoas que vão querer ver o teu mal, vão querer dar hate em você. Perdão que eu tô um pouco de hate hoje, tá? Então assim, é um mundo muito sujo. Muito sujo. Muito sujo e solitário. E tem que ter muita cabeça para isso. Tem que ter muita cabeça para isso. Tem muita cabeça. Porque os gurus vendem que viver 100% digital é bom e tudo mais. E assim, poxa, vamos lá. Você consegue sim viver 100% digital ter tempo? Consegue. Tem dias que, por exemplo, eu não consigo nem trabalhar direito, né? Tipo, ontem, por exemplo, vou dar um exemplo bem tosco de ontem, tá? Ontem foi um dia, assim, péssimo pra mim. Não rendi quase nada. Porque tanta coisa e, tipo assim, você quer fazer muita coisa e não consegue fazer nada. E aí, você não consegue fazer nada, você começa a desanimar, não consegue ser produtivo. Só que, de repente, assim, do nada, veio dois alunos, um fazendo a renovação e outro fazendo o plano anual da esposa dele. Faturei R$ 1.000 ontem. E não é normal isso, tá? Não é normal. Já aconteceu de ter mais frequência isso, mas não é normal. E tipo, em menos de meia hora faturei R$ 1.000. Não é normal. Temos que encarar isso. E aí acontece, quando a gente não está maduro o suficiente e vê esse dinheiro assim rápido em tão pouco tempo, a gente fica tão assim emocionado que a nossa dopamina fica doida. E tipo, a gente acha que vai ser sempre assim, mas não. Tem que encarar a realidade. Foi acontecer comigo há anos atrás. Comecei a viralizar. Comecei, tipo, a faturar questões de poucas horas o que eu faturava em um dia, com muito mais frequência. E aí tomei a decisão de sair fora. Só focar no 100% digital. Foi a pior cagada que eu fiz. Por quê? Porque eu não tinha me preparado. Eu só vi o dinheiro. Não adianta você ver o dinheiro na tua conta. Não adianta você ver lá tem 15, 20 mil reais na sua conta, a mais do que o normal. E aí você achar que já está bombando e que vai estourar. Não, entendeu? Então assim, o que eu sugiro para vocês, tá? Que vocês cuidem com os gurus, porque a maioria deles, eles geralmente, eles tentam, acerta uma única estratégia, e aí por conta dessa estratégia, eles acham que já vai ser replicado para todo mundo, que na real não é bem assim. Não é bem assim. Não é. Muito cuidado. Principalmente esses gurus que eles vendem muito o estilo de vida deles. Demais.
Inclusive, tinha um gestor de tráfego que acho que gastei mais de R$ 20.000 com ele. E assim, me deu resultado? Me deu. Só que não da forma como eu gostaria, porque não tinha acompanhamento, não tinha tanto assim a parte aprofundada, sabe? Não me passava como é que eram os criativos que estavam sendo anunciados. Ficava muito assim, tipo, solto, né? E tipo, gastei muito, ganhei sem muito retorno. Teve meses que eu fiquei negativo e a gente nem falou nada. Controle o seu dinheiro também. Outro ponto tem que cuidar. E não estou julgando a culpa dele, tá? Foi culpa minha de não ter o conhecimento. Só que o que me fez comprar dele foi o estilo de vida dele. Ele tinha um carrão, tinha uma casa maravilhosa e viajava para todo canto, ele tinha uma liberdade maravilhosa. Só que a gente não sabe como é que funcionam os bastidores, como é que ele conseguiu chegar nisso. Foi beber um treino mesmo? Foi fazendo outras coisas? Porque tem muitas coisas que não são reveladas. Então a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado com quem a gente está procurando ajuda. Que por mais que ele sim ele possa te ajudar, ele tem que estar bem assim o tempo todo contigo. Se você trabalha, por exemplo, com algum tipo de consultoria, né? Você entrega consultoria, como é que é a sua consultoria? Tu entrega o teu melhor ou tu dá o seu mínimo? Entendeu? E é isso que você tem que exigir das pessoas. Você tem que exigir aquilo que você entrega. Então assim, e na época eu não conseguia entregar muito, porque eu queria muito, 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 mas eu não conseguia fazer o muito para os meus clientes da época. Por quê? Porque foi muito rápido. Cresceu o olho, foquei no dinheiro, mas não foquei tanto na entrega. Olha outra coisa que também aconteceu. Então assim, eu quero deixar bem claro aqui para vocês, tá? Que o online, tá? Ele sim, ele pode mudar a tua vida. Uma maneira positiva e uma maneira negativa. E para mim está sendo negativa nesse momento, na questão financeira. Mas eu encaro muito positiva porque agora eu entendi o porquê e o que eu tenho que fazer. E eu vou me reerguer. A gente tem que declarar isso. Mas tenho que declarar isso com maturidade. E se você não tem essa maturidade, pode esquecer, você não vai conseguir nada. Não faça as coisas pela pressa. Faça as coisas com qualidade. Porque se você querer focar ainda mais assim as coisas focando na pressa, não vai conseguir. Faça com muita, 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 muita sabedoria tudo que você for fazer, ok? Então, cuida para não estourar a cabeça, cuida para não ficar sozinho, cuida para não você fazer cagada. E se esse conteúdo fez sentido para você ou já passou uma situação parecida, comenta aqui, fica à vontade, tá? Esse canal aqui é para não apenas ensinar a criar conteúdo, mas também relatar muito assim as minhas experiências de vida e como vocês podem aplicar no seu dia, ok? Vai ser um canal que vou ser muito aberto, vou falar bem de boa, não vou assim ficar escondendo informação, vou ser muito vulnerável em muitas coisas, tem muita coisa que eu tenho que falar ainda aqui. E que Deus abençoe imensamente a vida de vocês, beleza? Ótimos conteúdos e fiquem com Deus.